Glória a Deus. Queridos, vamos à palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Eu espero poder compartilhar com os irmãos. Reforçando aqui o aviso dos homens amanhã, hein, gente? Não me deixem só aqui, viu? Espero vocês. Amanhã às 20 horas, temos um encontro marcado aqui, todos os homens da igreja. Tempo de comunhão, estudo da palavra, leitura, meditação. Estaremos juntos aqui às 8 da noite de amanhã. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Andréia hoje mencionou, irmãos, aqui conosco sobre os nossos grupos de comunhão. Estava ali sentado, ouvindo. E como Deus tem sido grande, como Deus tem sido maravilhoso, nos abençoando com esses momentos do grupo de comunhão. A palavra que o Senhor colocou ao meu coração, ela nasceu na nossa reunião do grupo de comunhão na terça-feira passada. Lá em casa nós temos um grupo de casais e nós estávamos lá conversando e falando sobre a vida dura, a dificuldade da vida do filho pródigo. Aquela passagem de Lucas 15. Nós estávamos pensando sobre essa passagem, sobre a situação que esse moço viveu, a situação que esse moço passou. Um filho que tinha tudo, de repente ele decide abandonar a casa do pai e passa por todos aqueles problemas, mazelas e tantas dificuldades que ele passou. E nós aprendemos que o que levou ele a viver aquela vida foi uma decisão que ele tomou. Então, tudo aconteceu por conta da decisão que ele tomou. E ele chegou no limite, do limite, do limite, que um ser humano pode chegar. A Bíblia diz que ele desejava comer das bolotas que os porcos comiam. No extremo do limite da dignidade humana. E ele decidiu voltar para a casa do pai. A decisão de sair fez com que ele vivesse o que ele viveu. Mas a decisão de voltar fez com que ele experimentasse depois tudo o que ele experimentou. Eu não estava aqui na quarta-feira passada, na reunião de mulheres. Eu estava aqui com alguns irmãos, na nossa reunião que nós fazemos toda quarta, no nosso grupo de estudo de homilética. Eu mais 4 irmãos, a gente tem se reunido aqui por alguns meses. E eu não participei aqui do testemunho dessa irmã Luciângela. Mas a Andréia me contou indo para casa. E eu fiquei impactado com a história que ela contou aqui para algumas mulheres que estavam aqui. Eu fiquei impactado, morrendo de vontade de conhecer essa irmã, Daiane. Espero poder trazê-la novamente aqui, quem sabe, num culto como este, num culto de domingo, onde a igreja toda está, para que a gente possa ser ministrado através da vida dela. Me impactou, porque a Andréia foi impactada, e aí ela me impactou com a história dessa mulher, que tinha tudo, segundo o que a Andréia me disse, segundo o que ela contou aqui, tinha tudo para ter abandonado a vida, para ter desistido, tinha tudo para dar tudo errado, uma tragédia pessoal, um acidente, que ceifou a vida do esposo, moeu o braço dela, ela fica com uma deficiência permanente por conta disso, perde todos os recursos que ela tinha. O marido era o provedor, era o mantenedor, ela era uma esposa, uma dona de casa, e ela decide a luta, e a não entregar os pontos, e a se entregar para o Senhor ainda mais, e a confiar no Senhor. E a decisão dela mudou a vida dela para sempre. Hoje, segundo André me disse, ela é uma pessoa extremamente bem-sucedida na vida empresarial, profissional extremamente conhecida e reconhecida, na área dela. Ainda com deficiência, mas ela superou a deficiência e fez melhor do que muitas pessoas que não têm a deficiência.
resolvida emocionalmente, porque ela disse aqui, André me disse, se eu não estiver enganado, que ela nunca sofreu depressão, ela nunca sentiu, disse isso, não disse? Independente de tudo que aconteceu, apesar de tudo que aconteceu, ela nunca teve depressão, nunca pensou em se matar, nunca pensou em desistir, nunca pensou em abandonar os filhos, nunca pensou em se voltar para dentro. Ela se voltou para o Senhor e ela se voltou para fora. Decisão de mudar de vida, de não aceitar a situação do jeito que ela se apresentou para ela. E ontem eu fui muito ministrado aqui no nosso Libertos, culto que nós fazemos todos um sábado por mês. Louvor e depois uma palavra de reflexão de 15 minutos. Fui ministrado pela vida da Andréia mais uma vez. Porque na ministração dela, nesses 15 minutos, num tempo de reflexão que nós tivemos aqui, Andréia disse algo muito forte para mim, que às vezes nós ficamos esperando Deus mudar a nossa situação, quando a gente na verdade ainda não fez nada que cabe a nós fazer. Às vezes nós ficamos esperando Deus mudar, e alguns dizem, segundo ela disse ontem aqui mesmo, eu estou esperando em Deus, Deus vai mudar, Deus vai fazer algo, mas a gente ainda não fez aquilo que cabe a nós fazermos. Notícia triste, Deus não vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Deus só faz aquilo que nós não podemos fazer. Fui impactado ontem em 15 minutos. Pedi perdão para o Senhor e disse, Deus, eu preciso fazer mais. Eu não estou fazendo a minha parte. No nosso grupo de comunhão lá em casa na terça-feira, eu não me lembro quem, mas quando nós falávamos do filho pródigo, que ele fez a parte que cabia para ele. Ele errou, mas ele não insistiu no erro. Ele decidiu voltar atrás. Era a decisão dele, ele tinha que fazer isso. Aí alguém disse lá, não me lembro quem, que ele ouviu isso uma vez de alguém, dizendo para ele, na vida, Deus vai fazer 99% das coisas para nós. Mas existe 1% que é nós que temos que fazer, que Deus não vai fazer. Alguém disse isso lá na terça, foi o Barone que disse? Foi você, Barone, que disse? Foi você, lá da igreja, não é? Você ouviu isso e te marcou muito, não é? Lembrei agora, verdade. Barone disse isso. Ele ouviu quando ele estava começando a jornada, a caminhada dele da fé, uma igreja que ele frequentou no início da jornada, e ele ouviu o pastor dizer isso, gravou no coração dele. Ele disse, na vida, Deus vai fazer 99% das coisas para nós, mas existe 1% que cabe a nós fazermos, que Deus não vai fazer. E enquanto nós não fizermos o nosso 1%, Deus também não faz o 99% que é dele, que ele tem que fazer. Então essa semana eu fui impactado por essas mensagens, aí não tem jeito. Deus ministrou no meu coração uma palavra, porque me veio à mente a história de um homem, de um jovem rei, chamado Ezequias. Enquanto eu ouvi a Andréia me falando na quarta do testemunho dessa irmã, eu me lembrei do grupo de comunhão da terça, e eu me lembrei da mensagem de ontem, da reflexão curtinha que a Andréia trouxe ontem. Eu me lembrei de Ezequias, e é sobre ele que eu quero falar com os irmãos nesta noite, nessa direção daquilo que o Espírito Santo tem falado com a igreja ao longo dessa semana. Abra a Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1 ao versículo de número 7. Abra a sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor, que é boa, perfeita, agradável, tudo que nós precisamos nessa noite, não é, Rafa? Saudade, Rafa, está sumido. Segundo Reis 18, 1 e 7, diz assim a palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite.
no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Amém, irmãos, até aqui? Feche seus olhos, Pai. Mais uma vez nós te adoramos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom, a tua bondade dura para sempre. Fala aos nossos corações agora, Pai, a tua palavra. Ó Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Ministra nos nossos corações, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, um pouco da vida desse homem chamado Ezequias. A Bíblia diz que ele era filho de uma mulher que se chamava Abi, e ele era filho do rei Acás. Ele sucede o seu pai, o rei Acás, que foi considerado um dos piores reis de Israel. Ezequias era filho de Acás, que foi um dos piores reis de Israel, mau, tirano, fechou o templo, não permitindo que o Senhor fosse adorado no templo, introduziu o culto a Baal no templo, oferecia sacrifícios a Baal no altar, se envolveu com essa religião pagã, a ponto de oferecer um dos seus filhos, o seu próprio filho, em sacrifício a Baal. Mandou queimar o filho, Acás, o pai de Ezequias, mandou queimar o próprio filho. Reinou por 16 anos, salvo engano, em Judá. Um dos piores reis. Ezequias sucede o próprio pai no trono. A Bíblia vai dizer para nós, a palavra do Senhor diz que ele reinou dos 25 aos 54 anos. 29 anos, portanto. Foi o 13º rei de Judá. Quem faz teologia vai se lembrar de Ezequias. Nós estudamos, quando nós estudamos nos livros históricos, os reis de Judá, nós passamos por Ezequias, reis de Judá e de Israel, né? Judá, reino do sul, Israel, reino do norte. Judá estava dividida, a nação de Israel foi dividida em 2 reinos, do sul e norte. Judá era o reino do sul, e lá foi Ezequias, o rei que reinou dos 25 aos 54 anos de idade. Embora sendo filho de um tirano, embora sendo filho de um dos piores reis da história, diz a Bíblia que Ezequias foi um grande rei. Um grande rei, contrariando todos os prognósticos, contrariando todas as previsões, que todos apostavam que ele seguiria a linhagem do seu pai Acás. Ezequias foi um grande rei, um dos maiores e melhores reis que Judá já teve. Reinou, portanto, esse jovem rei dos 25 aos 54 anos de idade. Diz a Bíblia, queridos, que esse homem, ele decidiu colocar o Senhor, logo no primeiro dia do seu governo, assentado na cadeira principal, na cadeira de rei. Ele fez a diferença na vida de milhares e milhares de pessoas, porque ele foi um rei que governou segundo
o preceito e a vontade de Deus na vida dele. Um breve relato de quem foi esse homem chamado Ezequias. Algumas coisas me impressionam muito na vida de Ezequias, e eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Algumas coisas realmente me tocam muito na vida desse jovem rei, que fez a história dele se tornasse, que fosse uma história diferente daquela, como eu disse, que se esperava. Não esperavam, definitivamente não esperavam, Betinho, que ele fosse um grande rei. Judá vinha de uma decadência, vinha numa descendente, no sentido daqueles que governavam, e ele teve o pior exemplo na sua própria casa. Então ele muda a realidade da história dele. Estou sofrendo com essa gripe ainda, irmãos. Ele muda a realidade da história dele. Ele muda os prognósticos, ele muda tudo aquilo que se esperavam dele. Porque na verdade, se a gente for pensar na criação que Ezequias teve, certamente foi a pior possível. Ele viu as piores coisas acontecer dentro da própria casa dele. Quando o seu pai Acais decide se afastar de Deus e tomar o caminho que tomou, e comete todas as atrocidades e tudo aquilo que ele cometeu, Ezequias foi criança nesse lar. Essa foi a educação que ele recebeu, essa foi a formação moral que ele recebeu, esse foi o parâmetro de vida que ele tinha. A referência era o pai que era rei, uma referência forte, uma personalidade forte. Ele foi criado num lar que adorava a Baal, oferecendo sacrifício humano. Ele viu seu próprio irmão ser lançado no fogo, como forma de adoração a Baal, por determinação do seu próprio pai. Então Ezequias, se a gente pensar na formação de Ezequias, naquilo que ele recebeu, nas referências que ele teve, não tinha como dar certo, não tinha jeito de dar certo. Eu me impactei com a história dessa irmã que veio aqui na quarta-feira, porque a tendência, irmãos, da vida diz muito sobre nós. São poucos os que conseguem romper o círculo, romper esse círculo que envolve, e sair do ciclo de sofrimento, de tendências. São poucos. Eu impactei com a história dessa irmã, porque ela rompeu, ela saiu, ela não aceitou. E é por isso que eu me lembrei de Ezequias, porque Ezequias, como Jabes, por exemplo, que nós encontramos no livro de Crônicas, que tinha tudo para dar errado, ele disse: Senhor, eu quero ser abençoado. Ezequias também disse: não, eu não posso seguir essa tendência. Eu quero falar nessa noite sobre essa mudança que cabe a nós fazermos. Quero falar nessa noite com os irmãos sobre o poder que nós recebemos nas mãos do Senhor, quando nós somos criados. Todos nós que estamos aqui, e até os que não estão aqui, claro, recebeu de Deus uma autoridade, um poder nas mãos. Nós, seres humanos, que é inerente ao ser humano, que é o poder e a capacidade de decidir, de tomar uma decisão e mudar o caminho, mudar a direção, mudar o norte, mudar a maneira como a gente está vivendo e tocando a vida. Todos nós recebemos do Senhor essa autoridade de dizer: eu não vou mais neste caminho, eu não vou mais nesta direção. É isso que mais nos aproxima de Deus, capacidade de decidir. E decisão fala de mudança. Nós podemos mudar, nós podemos mudar a nossa realidade. Passa pelas nossas mãos o emprego, o estudo, a escola,
aquilo que nós queremos, passa pelas nossas mãos. Deus nos deu essa capacidade, a maneira de conduzir a nossa família, a maneira de conduzir o nosso casamento, a criação dos filhos, a orientação para os filhos, passa pelas nossas mãos. Como que a gente vai fazer isso? Então a gente não precisa insistir, dia após dia, mês após mês, ano após ano, em uma situação que nos deteriora, que é depreciativo para nós. Basta a gente querer dizer: eu vou tomar uma decisão, uma atitude. A Luciângela tomou. Ezequias tomou essa decisão. Com 25 anos ele assumiu o trono. Homem, jovem, mas homem. Caráter formado, personalidade formada, vendo o pai governar. Eu quero falar com os irmãos que a gente precisa lamentar menos e fazer mais. Eu tenho pensado sobre isso para a minha vida. A gente vira um poço de lamentação, a gente vira um poço de sofrimento, de choro, quando a gente deveria agir, quando a gente deveria ir para cima, porque Deus nos deu essa capacidade. Quando eu olho para a vida desse homem, existem algumas coisas que me impressionam na vida de Ezequias. A primeira coisa é exatamente isso: ele decidiu romper com essa tendência destrutiva. Quando Acais morreu e Ezequias assume o trono, 99,9% das pessoas disseram: vai continuar o sofrimento. Tem tudo para ser igual ao pai. Mas ele decidiu, irmãos, romper com isso. E ele teve uma atitude de mudança. Eu não quero essa vida para mim. Eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não preciso ser igual ao meu pai. Eu não quero isso para mim. Eu falo com pessoas que dizem que estão nas drogas porque os pais estão nas drogas. Filhos se tornam alcoólatras por verem os pais alcoólatras. Sim, é uma tendência forte, há uma influência forte, mas necessariamente não precisa ser. Se a pessoa decidir mudar, se a pessoa decidir: eu não quero essa vida para mim. Um dia eu decidi que eu queria uma vida diferente. Então é possível mudar. É possível que a gente rompa. E esse homem Ezequias, ele tomou a decisão. Ele disse: a decisão está nas minhas mãos agora. Ou eu sigo igual ao meu pai, ou eu vou ser um rei que vai entrar para a história, ou eu vou ser um rei diferente. Ele decidiu romper e quebrar esse ciclo. Nós precisamos romper com algumas coisas e ter coragem, irmãos, de romper com algumas coisas. Às vezes nós nos posicionamos vitimados, muitas vezes como vítimas da situação, olhando para o problema e chorando e chorando e chorando, e continuamos chorando, e vamos continuar chorando, quando a gente podia olhar e fazer como fez Davi. O que que eu ganho se eu matar esse gigante? Saul disse: se alguém tiver coragem de enfrentar esse gigante, eu trago para o palácio e dou minha filha, a mão da minha filha para ele. Davi chega no meio desse conflito e pergunta para os irmãos: o que eu ganho se eu for para cima desse gigante? Ele foi desencorajado, ele foi ridicularizado, ele foi aconselhado a ir embora rápido, correndo, mas ele decidiu mudar.
Existe um Davi antes, existe um Davi depois de Golias. Quando ele enfrenta o gigante, aquilo projeta ele no reino. Todos passam a saber quem era o pequenino Davi que venceu o gigante Golias. Então a nossa decisão importa naquilo que nós queremos para a vida. E a gente não pode terceirizar as decisões da nossa vida. Tem muita gente terceirizando, deixando as pessoas decidirem por você, deixando as pessoas decidirem o que você deve, o que não deve fazer, para onde você vai ou para onde você não vai. Não terceirize, traga para suas mãos, assuma a responsabilidade, assuma a bronca, diga: não, eu vou fazer. Essa é a decisão que eu tenho que tomar e eu vou tomar. Porque não tem como ter mudança se não passar uma decisão pelas nossas mãos e a gente fazer o que realmente precisa ser feito. Não tem jeito. Eu disse essa semana para uma pessoa que eu atendi na sala pastoral na terça-feira. Eu disse para ele: dar as costas para o problema ou correr dele não faz ele desaparecer. Ele não diminui quando você evita confrontar. Ele não diminui quando você decide: não, vou deixar ali, ele vai resolver. Não resolve, viu? Notícia ruim, aumenta de tamanho. O que resolve é a gente encarar e dizer como Davi disse: eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, problema gigante, eu vou a ti, em nome do Senhor. Não vou fugir. Então a decisão de encarar, a decisão de ir para cima, depende de mim, depende de você. É mais fácil ficar chorando, é mais confortável a gente ficar lamentando. É bom a gente ser abraçado, acariciado. É bom as pessoas passar a mão na nossa cabeça, não é? E a gente recebe. É bom, mas não resolve. O que resolve é a gente ir para cima e tomar a decisão de resolver e dizer: eu quero resolver. Chega dessa situação. Ezequias disse: chega. Diz Judá-se assim: chega desse templo fechado para adorar a Deus e só adorando esse Baal. Chega de jogar as nossas crianças no forno para alimentar a vaidade e a fúria desse Baal. Chega. Ele disse: eu vou romper. Eu estou rompendo. Quem quiser vir comigo, venha. Quem não quiser, fique onde quiser. Mas o sabiá vai mudar de cantiga aqui em casa. Vai mudar, ele vai começar a cantar diferente. Mudou a sinfonia, mudou a música. Ei, muda a música, muda a sinfonia. Tira esse negócio de lamúria. Bota uma marcha de guerra. Bota uma música animada e diz: eu vou para cima. Essa semana o Caio me botou uma música para me ouvir e disse: papai, quando você começar a correr, porque eu vou começar, irmãos. Estou profetizando. Vou começar, Rafa. Vou começar a correr. Disse: quando você começar a correr, põe essa música. Eu estava no carro, irmãos, eu queria sair correndo dentro do carro. Falei: Caio, essa música é muito doida. Falou: põe essa música, porque essa música anima. Na hora eu não entendi, mas depois eu fiquei animado, Caio. Muda a música, gente. É a mesma cantiga, é o mesmo funeral, é aquela mesma história. Tem gente que a gente encontra no final do ano, na passagem de ano aqui, e diz: pastor, esse ano foi duro, mas o ano que vem vai ser bênção. Fiz essa passagem de ano, tantos votos. Eu digo: meu Deus do céu. E aí a gente encontra em março, continua chorando. Junho continua do mesmo jeito. Outubro, festa da família, aquela choradeira. Dezembro está chegando, vai ser a mesma coisa. Muda a música, muda a cantiga. Chega. Eu preciso tomar uma decisão de mudar. Os irmãos estão me entendendo? A minha voz está chegando aí. Eu preciso tomar uma decisão de mudar.
Faça como Ezequias. Rompa com a tendência. Ah, mas você nasceu numa família tão pobrezinha. Teu pai era pobre, tua mãe era pobre, teu avô era pobre, teu bisavô era pobre. Eu não, você. E pronto. Ninguém fez faculdade na tua casa. Teu pai não fez, tua avó não fez. Eu vou fazer. E pronto. Entende? Por que tem que ser igual? Ah, ninguém tinha casa própria lá em casa, não. Namorava de aluguel a vida inteira, aí para lá. Você vai ter. Em nome de Jesus vai ter. Por que não vai? Ninguém servia Deus na minha casa, então eu também vou. Você vai servir sim. Lá em casa tudo batia tabaco. Você não vai bater. Vai tocar essa bateria para o Senhor, mas a tabaco não. Por que tem que ser? Mas às vezes as pessoas estão dentro da igreja e não desata, e não rompe com essa história, e não entendeu ainda que essa vida nova, que essa novidade de vida implica necessariamente em mudança. É mudança, não tem jeito. O que você fazia, você não faz mais. Da forma que você pensava, você não pensa mais. O que você comia, você não come mais. O que você bebia, você não bebe mais. Do jeito que você vivia, você não vive mais. Porque Jesus entrou na sua vida. Tudo muda. Precisa mudar. Jesus diz: ei, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres. E tem gente que acha que crente é só livre de vício. Nós somos livres dos vícios, sim. Glória a Deus por isso. A gente não bebe, a gente não fuma, a gente não se droga. Nós não somos viciados em Coca-Cola, nós não somos viciados em internet, nós não somos viciados em WhatsApp, nós não somos viciados em Facebook. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Isso mesmo, nós não somos viciados. Porque se o Facebook te domina, cancela hoje essa conta. Se você não dorme sem olhar no WhatsApp, sai do WhatsApp. Porque nada pode te dominar. Nós somos livres, não só dos vícios e dessas coisas, mas nós somos livres, irmãos, aqui na nossa mente. Deus nos deu mente livre, para você ser o que você quiser ser, para você viver o que você quiser viver, para você conhecer o que você quiser conhecer. Porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e eu sou filho dele. Então é meu e é teu também. Mente livre, livre para viver, livre para adorar, livre para estar na igreja com alegria, com felicidade, não com peso nas costas, não como se estivesse amarrado, irmãos, um saco de 200 quilos nas costas e carregando igreja. Igreja igual sacrifício. Igreja é igual alegria, adoração, comunhão. Senão nós temos que fechar essas portas e vamos embora para casa, irmãos. Eu me nego a ser pastor de uma igreja que se torna fardo na vida das pessoas. Não foi para isso que Deus me chamou. Não foi isso que Ele me falou comigo quando nós íamos começar aqui. Fardo não. Lugar de bênção, lugar de comunhão, lugar onde a gente entra triste e sai alegre, onde as pessoas entram chorando e saem rindo, onde entram doentes e saem curadas, restauradas pelo Senhor, onde casamentos são restaurados. Isso é o papel desse lugar, onde eu tenho prazer de estar, de trazer a minha família, minha esposa, os meus filhos, e de estar aqui em comunhão com os irmãos, não por obrigação. Livre. Uma igreja que não me manipula, que não te manipula, que não fala as coisas por conveniência, para agradar o altar. Fala o que está na Bíblia. Não coloca as coisas da forma como não são. Fala o que está na Bíblia. Que a pior coisa é ser manipulado pela palavra. Está cheio, irmãos, de gente sendo manipulados por essa palavra, acreditando no que ela não disse e ouvindo coisas que ela não fala.
Mas graças a Deus, que Deus nos deu uma direção, e as pessoas são livres para crescer em Deus, para se relacionar com Deus. Eu olho para a vida de Ezequias, além de me impressionar com a decisão que ele teve de romper com tudo isso, me impressiona, Pedro, uma saída que ele teve, porque ele não tinha referências. Ele sabia tudo aquilo que ele não queria ser, Silas, mas ele ainda não sabia o que ele queria ser como rei. Entende? Ele não queria ser igual ao pai, mas ele pensou: eu vou ser igual quem? Eu não quero isso, mas eu não tenho referência. Aí ele vai buscar uma referência onde ele poderia se fixar. Nós precisamos de referências. Quando ele não tinha referência, a Bíblia vai dizer para nós, o versículo 3, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Pensa, Eduardo, o pai não servia de referência, e ele foi buscar na história, e talvez ele perguntou para alguém, em algum momento, teve um rei aqui em Israel, que foi um rei de verdade, que possa ser copiado, que eu possa olhar para a vida desse homem e querer ser igual a ele como rei? Houve aqui um rei? Aí certamente alguém disse: sim, houve um rei aqui por nome de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Ele disse: então eu quero essa referência para mim. E o versículo 3 diz: ele foi fazer o que era reto, segundo tudo o que Davi fizera. E ele coloca: Davi, meu pai, porque ele estava na linhagem de Davi. O trono de Judá foi a sucessão da linhagem davídica. O reino do sul manteve a hereditariedade. Então Davi foi o rei, Salomão, e na sequência Ezequias vem de Davi. Quando ele não tinha referência, ele foi buscar em Davi a referência. Às vezes você pode não ter referência na sua casa ou de onde você é, mas existem referências que Deus coloca na sua vida. Existem pessoas que nós encontramos na jornada, aqui na igreja, que fazem parte da nossa vida, e que devem ser colocadas como referência para você. Procure viver e procure fazer aquilo que pessoas que têm intimidade com Deus estão fazendo. Olha para pessoas que possam ser referência na sua vida. Se você não tem uma referência boa na sua casa, busque referências para a sua vida. Ei, nós precisamos de referências, irmãos. Não é à toa e não foi por acaso que Paulo disse: sede meus imitadores. Quando ele estava falando com os discípulos, quando ele falava com Timóteo, quando ele falava com Silas, quando ele falava com Lucas, quando ele falava com as pessoas, ele dizia: olha para a minha vida, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Referência. Ezequias foi buscar uma referência para ele. Que a sua referência não possa ser aquele cara que recebe milhões de curtidas no Instagram, porque ele é descolado. Que a sua referência não pode ser aquele cara que bomba os vídeos dele, mas não tem conteúdo nenhum. Hoje as pessoas estão vivendo de referências, de pessoas vazias, de pessoas que não têm absolutamente nada para dar, e a gente só dá aquilo que a gente tem. Ninguém dá o que não tem. As pessoas estão tendo referências em pessoas, irmãos, que são absolutamente fúteis. Busque referências que sejam estruturadas na sua vida, que te edificam, que te melhoram, que não vai só te dizer o que você quer ouvir, mas que te ajuda a melhorar como pessoa, como homem, como mulher, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como amigo, como servo do Senhor. Olha para pessoas. Nós precisamos de referências. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem na jornada. Peça ajuda. Peça ajuda.
Tem pessoas morrendo, tem pessoas se debatendo em casamentos, em situações pessoais, porque não pedem ajuda e acham que vão sair, podem sair. Tomara a Deus que consiga, mas é difícil, a gente precisa de ajuda. Ajuda com pessoas certas, que pessoas que possam te ajudar e falar a verdade, não aquilo que nós queremos ouvir. A verdade dói, a verdade penetra, mas a verdade cura, a verdade restaura, a verdade salva, a verdade liberta. A gente precisa de referências. Ezequias foi buscar essa referência. O tempo passa, eu tinha ainda tanta coisa para falar. Ezequias me chama a atenção, porque ele agiu de fato. Irmãos, ele fez o que estava nas mãos dele para fazer. Ele não ficou vivendo de promessa como um político, que faz promessas, 1001 promessas, e depois não cumpre nada. Ele agiu de fato, ele fez o que precisava fazer. Versículo 4 diz: removeu Ezequias os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então ele foi no templo e viu aqueles postes erguidos aos deuses de Baal, aquela serpente que se transformou em metal de bronze, sendo adorada pelo povo. Ele disse: desce tudo isso. Ele quebrou tudo. Ele botou para quebrar, irmãos, no templo. Ele foi para cima. Precisou ter coragem para tomar as atitudes que Ezequias tomou. Mas ele não ficou no blá blá blá, como a gente fica. Eu vou fazer, vou começar. Eu não sei se eu dou conta, eu não sei se eu consigo. Às vezes a gente fala com pessoas e fala: assume, abrace, vem, vamos. Eu não sei. Ezequias foi para cima e disse: eu preciso fazer isso, é isso que eu vou fazer. E a Bíblia diz que ele começou a quebrar essas coisas todas e botou tudo no chão. O mesmo texto de Ezequias é narrado no livro de Crônicas, 2 Crônicas capítulo 29, versículo 12 a 56. Ezequias senta no trono. A primeira coisa que ele faz, Rafa, chama os levitas e diz: vai no templo, purifica o templo, quebra essas coisas todas, tira tudo que está no templo que não é do templo, tira todas as coisas estranhas do templo, purifica, limpa o templo, tira essas coisas de lá, tira esses santos, tira esses ídolos que estão sendo adorados, tira tudo, limpa o templo. A expressão que a Bíblia diz é: Ezequias determinou que o templo fosse purificado de toda imundícia. No conceito do Novo Testamento, nós somos esse templo. A Bíblia é quem diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós, diz Paulo. No contexto de Ezequias, era a casa. No contexto do Novo Testamento, somos nós. A decisão de Ezequias foi: purifique o templo, tire toda a imundícia, tire todas essas coisas que não devem estar no templo, leva para fora e restabeleça o culto ao Senhor. E aí eu olho para a minha vida e eu te convido a olhar para a sua. Se nós somos o templo, como está esse templo? Como está o templo de adoração ao Senhor? O culto precisa ser restabelecido, ele precisa ser adorado na minha vida. O meu coração é o trono dele, é o altar do Senhor, é onde ele é adorado. Como está? Como está esse templo? Ezequias começou a fazer aquilo que estava nas mãos dele para fazer. E tudo isso que eu estou falando ainda está nas nossas mãos fazer. Nós que precisamos olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, está limpo o lugar que é teu? Está purificado? Senhor, se há alguma coisa em mim, como nós cantávamos há muitos anos atrás, aquele corinho: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom,
mas um desejo tenho de ser transformado. Dá-me um novo coração. Fala para o Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim hoje e não encontrares nada de bom, me dê um novo coração. Muda a minha realidade. Eu entrego para o Senhor essa casa, esse templo. Ezequias, além de ter agido naquilo que não dependia dele, chegou um momento que ele fez tudo. Tudo que cabia a ele fazer, ele fez. Mas depois de ter feito tudo, a Bíblia vai dizer para nós que naquilo que não dependia dele, ele decidiu confiar, Márcia, no Senhor. Ele purificou o templo, ele expulsou os postes ídolos, ele quebrou os ídolos, ele mandou limpar, ele restabelece o culto, ele traz equidade, ele coloca a lei em vigor de novo, ele senta no trono, ele começa a governar de forma reta. A Bíblia diz que ele era reto, e ele fez tudo. Depois que ele fez tudo, que foi o 1%, segundo o que nós ouvimos aqui, a Bíblia diz que ele diz: Senhor, versículo 5, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. O texto está dizendo que Ezequias confiou no Senhor com tanta integridade, com tanta verdade era a confiança dele em Deus, que antes dele e depois dele não houve um rei que confiasse tanto no Senhor quanto Ezequias confiou. Então, depois de fazer tudo que a gente precisa fazer, aquilo que está nas nossas mãos fazer, nós precisamos confiar no Senhor. Sabe por quê? Sabe por que Ezequias decidiu confiar no Senhor? Ele era rei, ele tinha poderes absolutos. O rei naquela época não tinha um parlamento, não era só chefe de estado e não era chefe de governo, não. Ele era chefe de estado e chefe de governo, poder absoluto, monarquia nas mãos. Ele fazia o que ele queria fazer. Ezequias era um rei, ele dominava, ele reinava e ele governava, mas ele sabia que ele precisava depositar a confiança dele no Senhor, porque ele travaria batalhas que não dependeriam da força dele, dos braços dele. Por mais que ele fosse rei, por mais que ele dominasse, por mais que ele governasse, por mais que ele tivesse poder nas mãos, ele travaria batalhas que seriam muito maiores do que a capacidade dele. Então ele precisava confiar no Senhor. Ei, depois que a gente fizer tudo aquilo que está nas nossas mãos, nós precisamos confiar no Senhor, porque nós vamos travar batalhas que são muito maiores do que a nossa própria capacidade, do que as nossas forças são capazes de enfrentar. Ele decidiu confiar no Senhor. Mais do que isso, a Bíblia diz para nós, eu já vou terminar. A Bíblia diz para nós que depois que ele fez tudo aquilo que estava nas mãos dele, ele decide confiar no Senhor de uma forma plena e absoluta. Mas ele também decidiu investir num relacionamento íntimo com Deus. Por isso que ele foi quem ele foi. O versículo 6 vai dizer para nós: porque Ezequias se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Vamos parar um pouquinho, vamos parar um segundinho só para a gente entender o que esse versículo está querendo dizer. Ele fez 3 coisas importantíssimas. A Bíblia diz que ele se apegou ao Senhor. Quem se apega não deixa, não é isso, Marjão? Quem se apega está junto. Quem se apega não se aparta.
Quem se apega não separa. Quem se apega está apegado, colado. E a Bíblia diz: Ezequias se apegou ao Senhor. Era inseparável. Deus e ele e Deus. A Bíblia diz: ele se apegou. Ele se apegou de uma maneira que ele não vivia mais sem o Senhor. Ele não respirava sem o Senhor, sem sentir o Senhor. Ele não comia sem sentir o Senhor. Ele não dormia sem sentir o Senhor. Ele não vivia sem o Senhor. Ezequias decidiu se apegar ao Senhor, em nome de uma intimidade. Não era um apego por conveniência, não era um apego por interesse, não era um apego circunstancial, não era um apego quando a vida estava ruim, e nem quando a vida só estava boa. Ezequias decidiu se apegar no Senhor, porque ele queria mais o Senhor do que ele mesmo. O texto diz: ele se apegou ao Senhor, e continua dizendo: não deixou de segui-lo. Então ele se apegou, e ele passou a seguir o Senhor. Ei, quem segue, acompanha, vai atrás. Quem segue não vai na frente, vai atrás. Quem segue é conduzido, não conduz. Quem segue não diz que direção vai, vai na direção daquele que está seguindo, não é assim? Nós estamos seguindo alguém, então não sou eu quem vai dizer para onde nós vamos. Quem segue acompanha aquele que está na frente. Ele decidiu seguir Deus, para os caminhos que Deus o levava, ele ia, porque ele sabia que o Senhor não iria colocar em roubada, numa situação difícil. Não. Ou que decisão que Ezequias tomou. Eu quero me apegar ao Senhor, eu não largo Ele por nada, e eu vou seguir o Senhor. Onde Ele for eu vou, onde Ele pisar eu piso, onde Ele virar eu viro, a hora que Ele der seta eu dou também, a hora que Ele parar eu paro também, a hora que Ele avançar eu avanço também. E a Bíblia diz que ele decidiu guardar. Tem uma tradução, salvo engano, a NVI, que diz: Ezequias decidiu obedecer todos os mandamentos do Senhor. Ele era um com o Senhor, ele se apegou ao Senhor, ele seguia o Senhor, e a Bíblia diz que ele obedecia ao Senhor. Quem obedece se submete. Quem obedece reconhece. Quem obedece dá honra para o outro. Obedecer significa dou a honra para o outro. Eu me submeto. Eu reconheço que Ele está acima e que eu estou abaixo. Eu reconheço que é Ele quem tem a última palavra, não sou eu. Quem obedece diz: Senhor, a última palavra é do Senhor, não é minha. Então ele fez 3 coisas importantíssimas. Mas só depois que ele fez todas essas coisas, que dependia de uma atitude, de uma ação dele, ele decide tomar essa outra atitude. 2 Crônicas capítulo 29, falando ainda desse texto de Ezequias, versículo 10. A Bíblia vai dizer para nós que Ezequias disse, Ezequias está dizendo para o povo: agora eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Primeiro dia de governo dele, ele reúne os príncipes e diz: eu estou resolvido. Está no texto, 2 Crônicas 29, 10, lê depois. Ele disse: eu estou decidido, eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Sabe o que é aliança? Aliança é pacto, aliança é compromisso. Aconteça o que acontecer, nós temos uma aliança. É isso que a gente fala quando a gente vai casar, não é? Não é isso que a gente fala para a nossa esposa? Na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, magro ou gordo, com 30 ou menos 30, com qualquer coisa, estou junto.
nós não vamos terminar isso, nós vamos até o final, aliança. E aí a gente bota uma aliança no dedo, para que todo mundo que me encontre saiba que eu tenho uma mulher na minha vida. Eu sou marido de uma mulher, eu tenho uma mulher na minha vida, portanto eu sou um homem comprometido com uma pessoa. E no dedo da Andréia tem uma aliança também, para que todo mundo que olhe para ela logo perceba, tem um homem na vida dessa mulher, ela é comprometida com um homem. Ezequias disse: eu quero fazer uma aliança, para que todo mundo saiba que eu sou comprometido com Deus, eu tenho um compromisso com Ele inquebrável. Aconteça o que acontecer, eu estou com Ele, eu não abro mão. Ele disse: eu vou fazer uma aliança com Deus hoje, no primeiro dia desse reino, no primeiro dia do meu reinado. Ele reinou 29 anos. A Bíblia vai dizer para nós no versículo 7, para concluir: assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, ele tinha êxito, todos os dias do governo dele. Todos os dias da vida daquele rei, que todo mundo olhava e dizia: vai ser igual o pai, porque essa é a tendência. Ele veio, não tem jeito de vir algo melhor de onde esse moço veio. Foi a referência que ele recebeu, as informações que ele recebeu na infância, na média infância, na adolescência, na vida adulta. Ele está com o caráter dele formado, ele vai ser um rei igual ou pior ao pai dele, Acais. Ele disse: não, eu decido que não. E ele começou a fazer coisas e tomar as decisões que estavam nas mãos dele tomar. Tudo isso que eu falei estava na mão de Ezequias tomar. Ele deveria fazer, ele não terceirizou. Quer que eu te lembre? Eu marquei aqui para que eu pudesse te lembrar. Ele decidiu romper com a tendência destrutiva. Ele decidiu romper. 2, ele buscou outras referências quando ele não tinha uma referência para quem olhar. Ele foi buscar a referência de Davi. Ele decidiu buscar. Ele disse: eu não tenho referência, mas eu preciso achar uma referência para mim. 3, ele agiu de fato. Ele fez com as mãos dele aquilo que ele precisava fazer. Derruba, purifica tempo, limpa, acaba com isso, acabou. Nós vamos mudar essa história aqui agora. Ele agiu em cima disso. 4, ele decidiu confiar no Senhor. Diz: Deus, nas batalhas que eu não consegui com o meu exército, quando a minha estratégia falhar, a minha confiança está no Senhor. Deus disse: ok, fechado, eu estou com você. 5 e último, ele decidiu investir num relacionamento íntimo com Deus. Quer mudança? Quer mudança na sua vida? Tem alguma área da sua vida que não está bem? Tem alguma área que precisa experimentar uma mudança? Não adianta ficar lamentando, não adianta ficar chorando, não vai cair do céu. Hoje eu chamei você aqui para dizer isso. Você precisa agir na sua vida. Se você quer mudança, faça você. Começa você, porque Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Aquilo que depende de você, faça. Comece agora. Oh, como é bom, como é maravilhoso esse Deus. Porque não importa o que você fez até esse momento. 8h56 de domingo. Não importa se você não fez nada. Não importa se você fez as coisas erradas. Não importa se você agiu errado. Não importa se você bateu em portas erradas. Não importa se você nem bateu em portas. Não importa. Tudo aquilo que você fez até agora, 8h56 e 27, fica para trás. Porque se você decidir agora, nesse momento, mudar, agora Deus começa a agir na sua vida por você. É assim que Ele faz. Quero orar por você, fica de pé. Nós vamos encerrar esse culto. É muito melhor do que chorar. É muito melhor do que se vitimizar.
É muito melhor do que ficar se colocando e chorando pelos cantos e dizendo: comigo não dá certo, comigo não vai dar. Chega disso. Muda essa música, muda essa cantiga. Diz: não, eu não aceito mais, eu não quero mais. E o Espírito Santo agora vai tocar no seu coração, e Ele vai falar com você. Eu sei que Ele tem ministrado ao longo dessa mensagem, mas agora chegou o momento dele ministrar o seu coração e começar a te mostrar as coisas que você precisa fazer, que está nas suas mãos fazer, que está nas minhas mãos fazer, porque o Senhor vai fazer aquilo que a gente não puder fazer. Aleluia. Feche seus olhos, sinta o Espírito do Senhor aí. Glória a Deus. Eu vou orar para você. Oh, aleluia. Me transformou no meu jeito imperfeito, me aceitou. Foi só deixar ser o que sou toda vez que que amor é esse que não tem fim, amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te falar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar: bem-vindo ao lar, pra onde for, vou te esperar. Pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é o seu lugar. Só deixar